Alugar ou comprar um imóvel? O segredo foi revelado. Olá gente, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, eu sou o Daniel Jesus. Hoje eu quero trazer um tema bastante pesquisado na internet. Inclusive eu fiz um short recente, deu bastante visualizações, comentários. Mas afinal, o que vale mais a pena? Você financiar um imóvel ou você viver de aluguel e a diferença desse valor você investir para longo prazo? Pois bem, se você tem dinheiro para comprar o imóvel à vista, então na maioria dos casos vai valer muito mais a pena você alugar um imóvel onde o custo desse imóvel seja 0,3% ao mês, né, em relação ao valor do imóvel, esse aluguel, e você pega o seu dinheiro e aplica esse dinheiro, porque hoje a renda fixa está aí passando dos 13% ao ano. Existem muitos CDBs que pagam 14%, 15% ao ano. Então você conseguiria sim pagar o seu aluguel e ainda multiplicar o seu patrimônio. Portanto, com bons investimentos, ficaria muito melhor você alugar e a longo prazo você vai ter muito mais dinheiro do que se você simplesmente tivesse aportado tudo no seu imóvel, mesmo com esse imóvel tendo uma valorização que a cada ano normalmente é aí em torno de 5%, 6%, em média dependendo da região. A gente pode simular um cenário, mas essa decisão não pode ser levada em consideração apenas números. É preciso pensar se você tem salário ou tem rendimentos para pagar o seu aluguel enquanto esse seu dinheiro se multiplica, né? Esse dinheiro investido se multiplica, ou se você tem realmente o perfil para se manter investindo todos os meses, regularmente, sem falhar, porque isso é uma das situações que mais afastam pessoas dos investimentos, a questão da regularidade, porque as pessoas não têm essa questão mental de ter que ficar aportando sempre. Então, por essa questão, muitas pessoas acabam abandonando os investimentos e não veem a famosa bola de neve acontecer. Então, se a gente volta no cenário onde você vai pagar o seu aluguel e o excedente você vai investir, você tem que ter a consciência que você vai ter que investir mês a mês o que seria o valor da parcela do seu imóvel. Caso contrário, com o passar dos anos, você simplesmente vai pagar as suas contas e não vai ver o seu patrimônio aumentar. Muitos preferem pagar o financiamento porque tem aquela frase: pelo menos eu estou pagando o que é meu. Mas na real, no financiamento o imóvel é do banco. Então você vai estar ali pagando durante 20, 30 anos para o banco. E se você por algum motivo não conseguir pagar, perder o emprego ou qualquer coisa aconteça, o banco vai pedir o seu imóvel de volta e ele deve ir para leilão. E infelizmente a maioria das pessoas acabam perdendo praticamente tudo nesse trâmite. Então o fato é que se você pensa em financiar o imóvel ou alugar, tem que pensar em muitas variáveis, não apenas o lado financeiro, porque normalmente o financeiro, pensando apenas no lado financeiro, vai valer mais a pena você alugar um imóvel que não seja tão alto o valor e investindo paralelamente durante 20, 30 anos esse valor, e assim você vai conseguir ter muito mais dinheiro lá na frente. Mas não são todas as pessoas que estão preparadas para esse tipo de situação. Quais são as maiores diferenças entre alugar ou financiar? No modo aluguel, você tem um custo mensal para estar no imóvel. Normalmente no aluguel existe contrato de pelo menos 1 ano para que você possa sair dele sem que pague multa, mas também é possível conversar com o proprietário caso você necessite sair antes desse período e tentar dar uma reduzida nessa multa. E a mesma é proporcional ao tempo que você já ficou no imóvel. Já no financiamento, isso não vai acontecer porque as parcelas são pagas diretamente ao banco. Os financiamentos envolvem normalmente juros muito altos e prazos mais longos.
que normalmente é o oposto do aluguel, que são prazos mais curtos. Como eu falei, num cenário ideal, você pode alugar um imóvel mais barato por um certo período e o dinheiro que você pagaria a sua parcela do financiamento, essa diferença do valor do aluguel, você poderia investir e a longo prazo se beneficiar pelos juros compostos. Mas o que vale mais a pena? Alugar ou financiar? Tudo dependerá de algumas variáveis. Se você alugar, você tem algumas vantagens de poder trocar de casa caso perca o emprego, vai para uma casa menor, ou ao contrário, a família aumenta, você precisa de um imóvel um pouco maior, acaba sendo menos burocrático do que num financiamento. Porém, existem também as desvantagens. O proprietário simplesmente pode pedir o imóvel de volta e você não está ali preparado para sair, estava já tudo organizado e assim, do nada, você ter que procurar um imóvel, tendo aí apenas 30 dias para ter que procurar outro lugar para morar. Outra situação é em relação à reforma. Muitas vezes você tem uma necessidade específica e quando o imóvel é alugado é muito mais difícil. Se você comprou o imóvel, mesmo ele ainda em financiamento, você pode fazer a reforma do seu jeito, afinal, esse imóvel um dia também será seu. Já no alugado, você teria que entrar em contato com o proprietário e tentar convencê-lo. Em contrapartida também, se você precisar se mudar quando o imóvel é seu, você vai precisar arrumar um comprador, isso pode levar meses ou até mais do que um ano. E se ele tiver financiado, ainda tem outra situação burocrática para se resolver. Então acaba sendo um pouco mais complexo nesse sentido, se você precisar mudar, porque arrumou um emprego em uma outra cidade ou algo semelhante. Então sempre vão existir os dois lados da moeda. Nada vai ser 100% satisfatório. Sempre tem os prós e contras. Por isso, cada pessoa, cada família tem que entender o seu perfil e colocar na balança para saber o que lhe agrada mais. Nós vamos fazer aqui uma simulação financeira para que você veja esse cenário, como que funcionaria. Vamos imaginar que você vai comprar um imóvel de 300 mil reais e você dará a entrada base de 20%, normalmente é o mínimo, que seria nesse caso 60 mil reais. Para uma simulação anual, com taxa de 12% ao ano nesse financiamento. É a taxa do banco, mais todos os custos, né? A chamada taxa efetiva total. Que normalmente a gente só vê uma taxa, né, o que está ali, mas quando você senta lá com o gerente para falar no banco, ele vai colocando taxa de seguro, taxa de não sei o que, e acaba dando uma taxa um pouco maior do que aquela que é anunciado nas propagandas, na TV, enfim. Então você tem que ver qual é o custo total, né, desse financiamento. Então estou colocando aí 12% ao ano. Em um prazo de 30 anos, você teria que pagar uma parcela inicial de R$ 2.500, onde no final você teria pago R$ 648.400 no valor total desse imóvel de 300 mil. Com essa mesma situação desse imóvel de 300 mil, você optou por um aluguel de R$ 1.500 e você vai investir inicialmente o que seria a entrada que você daria lá no financiamento, os 60 mil. Esses 60 mil você já tem, porque senão você não conseguiria também fazer o seu financiamento. Então você foi lá e investiu os 60 mil. E a diferença do valor da parcela, que seria do financiamento, que seria de R$ 2.500, menos os 1.500 que você vai pagar aí no seu aluguel, então te sobraria em tese R$ 1.000 por mês. Então esse seria o valor que você iria investir, fazendo elas por elas. O valor da parcela do seu financiamento você vai trocar por pagar um aluguel e financiar essa diferença. Nessa simulação nós vamos colocar renda fixa, afinal você não quer correr muitos riscos e a renda fixa está pagando facilmente em CDB 14%, 15%, até um pouquinho mais, dependendo do dia, ao ano. Então dessa forma, no final de 360 meses, você teria investido R$ 420 mil, que seriam os 60 mil iniciais, mais as 360 parcelas de 1.000, totalizando os 420 mil. Porém,
Com juros compostos você teria mais de 5.200.000 reais. Mas claro, isso é apenas uma simulação. Muitos vão dizer, o aluguel é reajustado pelo IGPM na maioria dos contratos. E claro, esse ano até o mês de novembro já está acumulado em 4,98% durante o ano todo. Então se a gente for colocar uma média aí de 7% ao ano de reajuste do aluguel, você iria pagar ao longo de todo esse período cerca de 1.700.000 reais apenas em aluguel. Mesmo assim, se a gente fizer a diferença do valor que você acumulou menos o valor dos aluguéis, vai dar para ver que vai sobrar ao final desses 30 anos um bom dinheiro para você comprar o seu imóvel ou viver de renda facilmente. Então assim, aluguel é ótimo, te dá liberdade, vai te dar a opção de investir o seu dinheiro a longo prazo, ter um ótimo retorno financeiro. Tem a questão da mobilidade, você pode trocar de casa ou apartamento caso necessite, diferentemente de um financiamento que você vai ter que morar ali naquele imóvel por 20, 30 anos, se você não antecipar todas essas parcelas. No aluguel, a manutenção é por conta do proprietário, não é sua. Isso é algo que, se o imóvel é seu, é um gasto que você vai ter ano após ano, com toda a questão de pintura, de repente telhado. A localização do seu imóvel também, você pode, durante um período que você está fazendo faculdade, morar de aluguel próximo da faculdade ou próximo do serviço. Então, de acordo com a ocasião, você pode trocar de imóvel que você esteja aí alugando de acordo com a necessidade da sua vida. Já no financiamento fica um pouco mais complicado. Agora, as vantagens do financiamento: o imóvel um dia será seu, então você vai poder mexer nesse imóvel da maneira que você preferir. Quer reformar a cozinha, quer reformar os quartos, banheiro, fazer uma área externa, uma área de lazer, enfim, fica a seu critério. Ter a casa própria ainda é um sonho de muita gente no Brasil, onde as famílias acabam sempre priorizando tudo para que essa situação de comprar a casa se realize. Então muitas pessoas, quando vivem no aluguel, vivem com muita tensão. Normalmente as pessoas que vivem de aluguel não moram de aluguel porque estão com investimentos. Elas moram de aluguel porque não têm condição de comprar a casa própria. Essa que é a grande realidade. Tem muitas pessoas que ainda acabam dizendo: nossa, eu moro de aluguel, sentem até vergonha de dizer que moram de aluguel. Então acaba sendo muito mais vantajoso para essas pessoas realmente financiar a casa, sem contar que tem ainda a questão do perfil de cada um. Você tem que olhar para o espelho e se perguntar: vou conseguir investir na bolsa, investir na renda fixa regularmente a diferença do que eu estaria pagando para um financiamento se eu estiver morando de aluguel? Se a sua resposta for sim, legal. Siga nesse caminho que provavelmente em 20, 30 anos você terá uma boa condição financeira. Mas se não é o seu caso, se você sabe que o seu perfil é de gastar todo excedente, gastar dinheiro no shopping, gastar dinheiro com carro, com viagens ou qualquer outra coisa, não faça isso, porque senão lá na frente você vai se arrepender. A maioria das pessoas não tem essa consciência financeira, então não adianta ela pensar dessa forma, porque ela vai pagar o aluguel e o que sobrar ela vai acabar gastando. Quando a família tem uma parcela para pagar, ela acaba priorizando o pagamento da parcela, porque ela sabe que é aquilo que não vai deixar ela ir para a rua, que aquilo é o que vai garantir o futuro da família dela. Então, pense bem se a sua família vai estar com condições de investir, ou é melhor mesmo fazer o financiamento, como a maioria das pessoas, procurar um imóvel mais barato para fazer o financiamento, porque tem imóveis de normalmente 250 a 300 mil reais, dependendo da cidade, que tem ajuda do programa Casa Verde Amarela, né? O antigo Minha Casa Minha Vida, que provavelmente vai vir com muita força para 2023. Ficar de olho também para quem quer comprar o primeiro imóvel, porque senão
não vai conseguir ter essa ajuda do governo, esse subsídio que às vezes pode chegar a mais de 20 mil reais no valor total do imóvel, que pode representar uma boa ajuda para aqueles que querem comprar o seu primeiro imóvel também. Independente se você vai financiar, se você vai investir e morar de aluguel por um tempo, invista, não deixa para amanhã, porque o tempo vai passar de qualquer forma e quando a gente menos vê, a gente já está com uma certa idade e a gente olha para trás e pensa que poderia ter feito algo diferente. Então, não deixa de investir, pense no seu perfil, da sua família, o que vai deixar sua família mais confortável. Também não adianta fazer loucuras, como eu vejo gente vendendo imóvel, investindo na bolsa, investindo em criptomoeda. Não faça isso, não faça loucuras. Pensa no que vai trazer tranquilidade para a sua família. Então assim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, que vai me ajudar. Se inscreva no canal, dá essa força aqui. Compartilha o vídeo se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Meu Instagram tá aqui embaixo. Me segue lá no Instagram. Pode me perguntar no direct alguma coisa que você queira saber, que eu estarei à total disposição. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!